Vamos lá, pessoal, vamos continuar? Agora eu vou falar para vocês sobre o efeito devolutivo e depois sobre o efeito regressivo, tá bom? E aí no próximo vídeo a gente entra na questão do procedimento, tá? Bom, o efeito devolutivo, na parte de teoria geral dos recursos, nós vimos os dois aspectos, a horizontalidade e a verticalidade, né? Bom, como todo e qualquer recurso, o RE e o RESP também possuem efeito devolutivo. Não há nenhum questionamento, nenhuma dúvida com relação a isso. No tocante à horizontalidade, ao aspecto horizontal, devolve-se ao conhecimento do Supremo e do STJ tão somente aquilo que foi objeto de impugnação, que foi objeto de recurso. Tá? Aqui é a aplicação daquela regrinha básica do efeito devolutivo no aspecto horizontal. A extensão do recurso, ele fica delimitado pela vontade do recorrente. Só se devolve aquilo que foi objeto de impugnação. Então, eu devolvo aquilo que eu recorria. Então, isso fica dependendo da própria manifestação de vontade do recorrente. Tá? Então, com relação à horizontalidade, não há nenhum impacto, nenhuma questão especial aqui. Agora, eu preciso chamar a atenção dos senhores no tocante ao aspecto vertical, tá? Quando a gente fala do aspecto vertical do efeito devolutivo, no âmbito do RE e do RESP, eu tenho que chamar a atenção dos senhores do que dispõe o artigo 1034 do Código, que basicamente reproduziu uma súmula do Supremo, que é a súmula 456, tá? O artigo 1034 tem a seguinte redação, eu vou ler aqui para os senhores. Admitido o recurso extraordinário ou especial, o Supremo Tribunal Federal ou o STJ julgará o processo aplicando o direito. Veja, isso aqui é cópia da súmula 456, que diz: o Supremo Tribunal Federal, conhecendo do RE, julgará a causa aplicando o direito à espécie. Então, o caput é uma reprodução da súmula 456. Tá? Admitido o RE ou o RESP, o STJ e o STF vão julgar a causa aplicando o direito à espécie. Tá? E o parágrafo único diz o seguinte: admitido o RE ou RESP por um fundamento, devolve-se ao conhecimento do Tribunal Superior os demais fundamentos para a solução do capítulo impugnado. Tá? Veja que o parágrafo único do 1034, tá? é muito próximo ao 1013, parágrafo 1º, que trata do efeito, o efeito devolutivo da apelação nesse aspecto vertical. É muito próximo. Né? O que ele está dizendo é: conheceu por um fundamento, tá? Os demais fundamentos relacionados a esse capítulo estão ali à disposição do Tribunal Superior. Bom, veja, a grande discussão aqui, e o ponto crucial aqui, toda a discussão em torno disso, ela resulta do fato de que, no primeiro vídeo que eu gravei para vocês, nós vimos que, para que o recurso seja admitido, um dos requisitos é que se tenha causa decidida. Por causa decidida, nós estamos falando então por pré-questionamento. A questão tem que ter sido objeto de discussão e objeto de decisão. A grande questão, a grande discussão que se tem pode o Supremo decidir a respeito de uma causa não pré-questionada? Deixa eu tentar ser mais claro para vocês. Imagine o seguinte: um recurso especial chega no STJ quando a discussão toda é com relação à extensão do dano, uma matéria de direito. Vamos pensar assim. O valor da indenização. E aí, essa matéria foi debatida, essa matéria foi discutida, essa matéria foi pré-questionada, isso foi objeto de alegação no RESP, o RESP foi admitido, e a hora que chega no STJ, o STJ olha e fala: espera lá, isso aqui está prescrito. E prescrição não foi objeto de debate, prescrição não foi objeto de discussão, prescrição não foi uma causa decidida. O tribunal, o STJ, nesse meu exemplo, pode reconhecer a prescrição mesmo sem pré-questionamento?
Entenderam? O aplicar o direito à espécie passa por isso. Tá? Então, veja, em outras palavras, o STJ e o Supremo poderiam conhecer de matérias de ordem pública não decididas nas instâncias inferiores? Bom, aqui existe uma grande discussão, uma grande polêmica, a doutrina é muito dividida com relação a isso. Isso perpassa, inclusive, pela noção da função dos tribunais superiores. Há uma divisão aqui, do ponto de vista global, de dizer que os tribunais de superposição eles são definidos ora como cortes de revisão, ora como cortes de cassação. E o que significa isso? Corte de revisão significa que os tribunais superiores, eles, além de cassarem a decisão por ter violação ao texto constitucional ou à legislação infraconstitucional, eles rejulgam a causa. Então, eles cassam e julgam. Então, isso seria uma corte de revisão. Ao contrário das cortes de cassação, que apenas cassam a decisão e falam, opa, profere outro de acordo com o que diz a Constituição, de acordo com a legislação infraconstitucional. O que se tem aqui, que parece que foi o entendimento do Código, isso espelha em alguns julgados dos tribunais, tanto do STJ quanto do STF, é de que, admitido o recurso, ultrapassado o juízo de admissibilidade, então, para que isso ocorra, eu tenho que ter um pré-questionamento, a causa tem que ter sido decidida, eu tenho que ter esgotamento das instâncias ordinárias, enfim, todos aqueles pressupostos de admissibilidade, ou seja, em resumo, admitindo o recurso, no julgamento, haveria uma liberdade para fins de julgamento do RI e do RESP. Então, veja, superado o juízo de admissibilidade, o STJ e o STF poderiam aplicar o direito à espécie. Consequentemente, eles poderiam conhecer de uma matéria de ordem pública que não foi decidida, poderiam reconhecer, por exemplo, a questão da prescrição que não foi objeto de decisão. Tá? A questão é, eu preciso conseguir superar as barreiras de admissibilidade. Uma vez superado, aí, no rejulgamento, os tribunais superiores eles teriam aí a possibilidade de aplicação do direito à espécie. Então, eu teria aí a aplicação do aspecto vertical, questões que não foram decididas, mas não foram decididas porque ficaram prejudicadas, mas dizem respeito ao capítulo impugnado, devolvem ao conhecimento do tribunal, e até questões que sequer foram decididas, tá? Como questões de matéria de ordem pública, prescrição, decadência, enfim, tá certo? Então, veja, em resumo, a doutrina entende, apesar dessa divisão, e aí eu sigo essa linha de pensamento, de que o grande X da questão é a admissão do recurso. Para que se admita o recurso, nós vimos que eu tenho que ter pré-questionamento, esgotamento, mas uma vez admitido o recurso, superado esse juízo de admissibilidade, no juízo de rejulgamento não há nenhuma limitação cognitiva, de modo que o tribunal pode julgar a causa aplicando o direito à espécie. Então, a grande especificidade, o grande X da questão está no juízo de admissibilidade. Uma vez admitido, o tribunal, então, pode aplicar o direito à espécie. Ainda que essas questões não tenham sido, por exemplo, pré-questionadas. Tá bom? Mas lembrando, isso aqui é algo extremamente polêmico. Tá? Mas é o que predomina aí, não tenha dúvida. Tá bom? Por fim, eu quero falar um pouquinho sobre o efeito regressivo. Tá? O efeito regressivo, lá nós já estudamos esse efeito no âmbito da teoria geral dos recursos, é o efeito que permite que a causa volte ao conhecimento do juiz prolator da decisão por intermédio do recurso. Interpôs o recurso, então volta ao conhecimento do juiz prolator da decisão para que ele possa, então, rever a sua decisão. Tem efeito regressivo no âmbito do RE e do RESP? Tá? A resposta aqui é a seguinte: ele tem um efeito regressivo quando se tratar do recurso especial e extraordinário repetitivo. Só nesse caso. Então, quando eu tenho tese firmada em especial ou repetitivo, tá? E a decisão contraria essa tese, então, acórdão recorrido contrariam a tese firmada em especial ou repetitivo, tá? Ela volta, a presidência manda voltar para que
o órgão prolator, ver se ele vai voltar atrás ou não com relação ao acórdão recorrido. Tá? Então, existe sim essa possibilidade de retratação, quando então a gente tem aí, um acórdão que viola tese firmada em repetitivo. Isso fica claro aí no 1037, no 37 não, no 1030, no 1030, no 1030, cadê? É o inciso segundo, tá? Que ele encaminha o processo ao órgão para a realização do juízo de retratação, quando violar aí decisões firmadas em repetitivo ou repercussão geral, tá bom? Então, eu tenho nessa situação de repetitivo e repercussão geral, a possibilidade do juízo de retratação. Então, o 1032 deixa isso muito claro, tá? Muito claro, tá? E o 1042 a mesma coisa, tá? Que fala da publicação do acórdão paradigma, ok? Então, nos casos de repetitivo e repercussão geral, existe essa possibilidade de retratação. Tá bom, gente? Então, com relação aos efeitos, é isso. Efeito suspensivo, nós vimos que não tem OP-LEG, só OP-UDICES, e aí o procedimento é o do 1029, parágrafo 5º. Vimos a questão do efeito devolutivo. Na horizontalidade não há nenhuma especificidade. Tudo depende da vontade do recorrente, é ele que devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que ele deseja, mediante a interposição do respectivo recurso. Agora, no aspecto vertical, existe uma polêmica e ela perpassa aí pela análise da súmula 456 do Supremo e pelo artigo 1034 do Código, tá? E, por fim, a questão do efeito regressivo, que ele existe quando se tratar de recurso especial extraordinário, quando o acórdão recorrido ele afrontar um repetitivo, uma tese firmada em repetitivo, ou afrontar uma tese firmada em repercussão geral. Tá bom? Então, paramos por aqui. No próximo vídeo, vamos vir com a parte já um pouquinho de procedimento no tribunal local. Tá bom? Abraço a todos.